Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, e hoje vamos conhecer um pouco sobre o Rotary, que desenvolve diversas ações na área social e que muito contribuem para a promoção da paz e prevenção da violência. Está aqui comigo a advogada Ingrid Carnim, que possui uma vasta trajetória na entidade e vai falar um pouco sobre o funcionamento e organização das ações realizadas pelo Rotary. Ingrid, muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa, falar sobre as ações dessa entidade tão importante que é o Rotary, né, que desenvolve ações com reflexos, né, na segurança pública, na prevenção aí do crime e da violência. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Imagina, eu que já desde agradeço, né, o convite e a oportunidade também de estar falando um pouco mais sobre essa instituição. Às vezes a gente fica pensando o que realmente o Rotary tem a ver, né, com segurança, com prevenção de conflitos, e a gente sempre diz que de uma sociedade que está em um bom funcionamento, acaba sendo uma consequência. Então, exato, a gente sempre vem, através, né, do terceiro setor, digamos assim, né, do voluntariado, buscando diversos caminhos para que a sociedade esteja bem. Eu particularmente fiquei surpreendido, né, depois de ler alguns textos, algumas informações sobre o Rotary e ver assim a capacidade de influência que tem na promoção da qualidade de vida, e na própria, diretamente, né, na própria segurança e prevenção. Bom, Rotary, o nome ele é muito conhecido. Sim. E muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o funcionamento, a origem, o que faz o Rotary. Você pode falar um pouco para a gente sobre o conceito, funcionamento, finalidades? Missão difícil essa. Uma coisa que a gente sempre conversa até com pessoas que têm interesse de estar realmente fazendo parte de um serviço voluntário, como você comentou, o Rotary tem um nome grande, tem um nome realmente de impacto, de força, mas muitas pessoas não sabem como que funciona ou, como eu sempre brinco, que bicho que é esse, o que come, né? Então, o Rotary, ele é uma instituição de mais de 100 anos, né? Tanto 100 anos presentes, realmente que no Brasil vai estar completando agora, mas de forma internacional também. Foi fundado, inclusive, por um advogado que ele tinha, na verdade, a ideia de juntar um grupo de amigos, digamos assim, que compartilhassem do sentimento realmente de voluntariado, de fazer serviços para auxiliar a sociedade, mas que ao mesmo tempo também criasse oportunidade até do próprio networking, né? Que a quantidade de pessoas que realmente a gente acaba conhecendo ao redor do mundo todo é imensa, né? Mas não é nenhuma sociedade secreta, como a internet às vezes acaba realmente dando esse sentido de tudo oculto, só acontece ali dentro, não. Realmente é voltado para a sociedade, né? E é um serviço totalmente voluntário. Todos os recursos financeiros que a gente obtém através de doações, a gente funciona também em caráter associativo, digamos assim, né, mas sempre voltado para a própria sociedade, para o voluntariado em si, né, de fazer a diferença. Uma coisa que a gente, até de forma interna, no clube que eu faço parte, que é o Rotaract Clube aqui de Tubarão, é que às vezes as pessoas comentam, mas tem que ter tempo para essas coisas. Não, gente, tu quer que uma coisa seja feita, tu dê para alguém ocupado. A gente já parte desse princípio. Exato. Porque uma pessoa que realmente já está desocupada, a pessoa não vai querer muito mais que além disso, ela está na zona de conforto dela. Então, quando o pessoal diz assim, não, mas não dá tempo, gente... Geralmente quem é ocupado sabe fazer a gestão do tempo. Às vezes a gente não sabe, mas a gente dá um jeito, porque aquilo atrai o nosso pessoal, é a nossa própria vontade. Não adianta a gente falar assim, vou mudar o mundo. Se a gente começar mudando a própria sociedade, a rua que a gente mora, o bairro que a gente mora, cada um já está fazendo a sua parte. E o Rotary está aí há 100 anos, com pessoas que fazem a sua parte já na própria sociedade. E se tratando de uma entidade até internacional, se cada um fizer na sua rua, como você falou, tem proporções muito grandes. E é por conta disso que eu acredito que o Rotary está aí até hoje. E o que ele fez, né,
fazer parte ou ter afinidade com o Rotary? O que fez tomar a decisão? Tá. A gente parte, então, de um ponto cronológico, digamos assim, de que estávamos em pandemia. Foi o ano de 2020, eu recém tinha me formado na faculdade. Eu fazia parte do centro acadêmico na Unisul. Acabei terminando a faculdade como presidente do centro acadêmico na época. E acabou a faculdade, aquela coisa de estar ingressando no mercado de trabalho, prestando a prova da ordem. E pandemia, né? Ou seja, em casa, sem ter realmente uma motivação, uma forma da gente encontrar um caminho para poder se sentir útil, né? Na época, o meu pai, em um jantar, que meu pai é rotariano, ele, em um jantar, perguntou para mim se eu sabia o que era o Rotaract. Eu lembro que eu olhei para ele e disse assim, Rotar o quê? Aí ele assim, Rotaract. Acho que é isso o nome, ele me falou assim, mas é um clube de Rotary, só que voltado para os jovens. Aí eu disse assim, tá, mas fazer parte, como assim, tem aqui em Tubarão? Porque eu nunca ouvi falar. Ele disse, não, está em processo de fundação. E aí, na época, eu busquei a pessoa que estava responsável pela a fundação em si do clube, participei de uma ou duas reuniões e dali a gente fundou o clube já em dezembro de 2020. Então, não teve assim, rápido, exatamente, não teve uma... Eu acho que eu participei realmente de duas reuniões, assim, e foram pessoas que eu não conhecia, a gente totalmente pelo meio online, tela de computador, chamada via Zoom, Google Meet, e a gente começou a perceber o que a gente poderia fazer. Óbvio que naquela época não poderia fazer muita coisa por conta da pandemia. Então, a primeira ação que a gente fez aconteceu de 10 a 15 dias depois da nossa fundação, que a nossa fundação do clube também foi cerimônia online e tudo mais. Foi uma arrecadação de 53 cestas básicas. Foram 79 bolas, aquelas bolas grandonas, infláveis para dar para as crianças. Mais de 1.000 pacotinhos de bala que a gente acabou arrecadando e montando também. E conseguimos, na época, a gente foi em algumas rádios aqui da cidade para poder explicar o projeto. Vários empresários da cidade acabaram apoiando, inclusive deles muitos rotarianos, que hoje aqui em Tubarão a gente está com uma média de 200, 250 rotarianos na cidade. E saiu, assim, um projeto que a gente auxiliou de forma indireta. No meio da pandemia, online. Exatamente. Já surgiu a entidade, já concretizando as ações. E foi assim, de 10 a 15 dias, o clube não se conhecia pessoalmente, isso foi uma coisa assim que... Mas já estava trabalhando e desenvolvendo. Já estava trabalhando funções. E sempre em função... a gente tem até um próprio princípio do Rotary, que é dar de si antes de pensar em si. Então, a gente, com aquela motivação realmente de fazer a diferença no Natal de algumas pessoas, de algumas famílias aqui da nossa cidade, a gente conseguiu realizar em 10 a 15 dias. Não foi algo assim muito tempo planejado, muito tempo estruturado. Perfeito. E conseguimos mudar um pouquinho. Bom, a gente continua no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos falando sobre o Rotary, suas ações que têm reflexo na segurança pública e também na prevenção da violência. Está aqui comigo a advogada Ingrid Carnim, que possui uma grande trajetória e experiência na entidade. Bom, Ingrid, tem um outro lema, digamos assim, né, do Rotary, parecido, semelhante com o que você falou anteriormente no primeiro bloco, que é esse, né, na verdade. Mais se beneficia quem melhor serve. O que você pode falar para a gente sobre isso? Na verdade, esse lema surgiu já faz mais de 50 anos, né, se não me falha a memória. Ele basicamente diz o que é o espírito rotário, digamos assim. Realmente, quem mais se beneficia é quem está melhor servindo, ou seja, quem está melhor se colocando à disposição. A gente se estressa, a gente às vezes se irrita realmente com um projeto, que o projeto ele sai da linha, que acontece algum imprevisto, mas quando acontece aquele projeto, que a gente alcançou realmente aquela pessoa, aquela comunidade em si que a gente queria alcançar no início, a gente vê que aquilo deu certo. Valeu a pena. Gente, a adrenalina sobe, a gente fica sempre naquela euforia que deu certo, vamos fazer mais, vamos fazer outra coisa. Então, realmente, mais se beneficia quem melhor serve, quem melhor quem está ganhando realmente algo é a pessoa que está fazendo Exato, isso. E traz o espírito do voluntariado, né? Exatamente. Que é bem característico da entidade.
Às vezes até assim, é um pouco complicado de explicar, de colocar realmente em palavras o que é o voluntariado, porque o voluntariado a gente diz que é uma coisa que a pessoa tem que sentir. Que a pessoa tem que ir até lá, tem que ir na comunidade, tem que ver realmente a situação, tem que sentir a dor para poder estar prevenindo aquilo. E poder estar fazendo a diferença, nem que seja na vida de uma única pessoa que seja impactada, já vale a pena. Sim. Bom, agora falando mais especificamente na área da segurança pública, né, o Rotary não é uma instituição por excelência da segurança pública, mas desenvolve ações, tem compromissos com a paz muito bem pontuados. Né, e tem vários aqui que a gente elencou e eu gostaria que você falasse, né, sobre cada um deles, dentro da possibilidade do nosso tempo. Né, então, o primeiro que me chamou a atenção desses projetos do Rotary, né, para a prevenção do crime e da violência, Educação para a Paz. Educação para a Paz. Dentro da própria instituição, a gente tem as chamadas áreas de enfoque, que são as áreas que a gente tem que trabalhar na parte de capacitação do próprio rotariano, do próprio rotaractiano e também da própria sociedade. E além da própria capacitação, também a realização de projetos. Né? E o primeiro desse elenco de 7, né, dessas 7 áreas, é a paz e resolução de conflitos. A gente diz que não vai ser como a ONU, que vai estar lá com o capacete azul realmente na linha de frente, mas que a gente vai tentar remediar de outras formas. Através da mediação, né, realmente a gente já começa isso dentro do próprio clube, né, dentro da própria sociedade em si, sempre está fazendo essa mediação, porque a mediação em si ela já resolve, às vezes, um mal-entendido, uma palavra que a pessoa entendeu errado. Exemplo também, Ucrânia. Né? A questão de guerra Rússia e Ucrânia de forma realmente global, o quanto isso tem impactado já desde alguns, já fazem 2 anos, mais ou menos, né, da guerra da Ucrânia. Existem diversos rotarianos que estão, digamos que na linha de frente, dando suporte para as famílias, suporte para a parte de imigração, a questão de saúde, a questão humanitária. Né? Exatamente, a questão humanitária. Então, vai desde o pequenininho, né, até realmente a parte maior, porque se nós somos rotarianos, somos rotaractianos, pertencemos a uma família rotária, como a gente chama, né, que a questão de família rotária, ela não é pai e mãe dentro de um clube, né, é realmente o sentimento de pertencimento de uma sociedade, né, então isso é de forma internacional. Eu viajo muito a trabalho, às vezes quando eu viajo a trabalho, eu também participo de outros clubes de Rotary naquele país determinado que eu estou indo. E o sentimento de pertencimento da gente chegar e ser tratado como se estivesse dentro daquele clube, dentro daquela própria cidade, é igual. Interessante, né? Igual. Mesmo ultrapassando fronteiras de países, exatamente. Né? Isso se manter algo que realmente chama a atenção, né? Exatamente. Com os mesmos objetivos, né? O mesmo acolhimento. A mesma missão, os mesmos princípios, né? Então, o alcance realmente é mundial. E que fala também em treinamento, né? Programas aí de bolsas de estudo para líderes, né? E profissionais que desejam também, né? Estar aí nessa promoção da paz, na construção de comunidades mais pacíficas. Existem alguns programas de bolsa de intercâmbio, que o intercâmbio ele começa desde o adolescente, né? São diversos programas, como dizem, diversas fases, e um deles é a bolsa de mestrado para a paz, que é bancado, digamos assim, né? no popular realmente, né? É feita toda uma programação financeira, e aquela pessoa que ela está, digamos que tendo em troca o estudo, ela também está tendo a experiência e também prestando serviço voluntário de acordo com a profissão dela. Por exemplo, eu sou advogada na área internacional, então se a minha especialização for na parte de imigração, eu posso estar indo prestar um serviço voluntário dentro de outro país para poder auxiliar os imigrantes na questão da legalização deles, na questão realmente dos direitos de pertencimento deles, os direitos civis, então eu posso estar fazendo isso. Se eu sou engenheiro, eu posso também estar indo para poder auxiliar em um projeto, numa construção, realmente numa fortificação, então todas as profissões elas são a base para o funcionamento do próprio clube, da própria instituição. Porque muitas vezes a gente consegue estar auxiliando coisas que a outra pessoa não tem entendimento jurídico, não tem um entendimento voltado realmente, como eu brinquei, para a parte de engenharia. Então, o profissional que já faz parte da família rotária, normalmente ele está se prontificando para poder fazer isso. Então, as bolsas, ela também vem para o jovem acadêmico, que acabou de realmente se formar ou até mesmo que já está buscando até uma especialização maior, mas que também quer estar
presente na comunidade. Então, mas ele a bolsa precisa vem para isso. necessariamente fazer parte do Rotary? Não. Isso não é exigido? Muitas vezes, digamos que 99% são pessoas que não têm envolvimento com a comunidade rotária, mas que por uma indicação ou porque viram em redes sociais, como a gente já viu em alguns casos, se inscreveram, tinham os requisitos necessários. Tem um processo seletivo mínimo. Exato. Passaram por todo o processo seletivo, desde a parte de conhecimento, a parte linguística, a comprovação realmente se a pessoa tem o diploma anterior, né, a parte profissional anterior necessária. Ela se compromete também, né, com os objetivos, com as tarefas. É feito também entrevista da parte escrita, a parte oral também, então é feito uma pré-seleção dessas pessoas. E a gente tem alguns projetos de intercâmbio, inclusive, que não pode ser filhos de rotarianos, não pode ter um certo grau de parentesco para que a gente realmente consiga estar abrangindo a própria comunidade. Pessoas, né? Exatamente. Interessante. Bom. Então, as bolsas vêm para ajudar. Bacana. Bom, a gente vai continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos falando sobre o Rotary, suas ações e influência nas questões de segurança pública, prevenção da violência e promoção da paz. Está aqui comigo a advogada Ingrid Carmin, que possui grande trajetória e experiência junto à entidade. Bom, Ingrid, dando continuidade, aos nossos assuntos, estamos aqui falando dos projetos desenvolvidos internacionalmente, inclusive, pelo Rotary, que tem aí a sua relação direta com a prevenção do crime, da violência e a promoção da paz, né? Que aqui nos bastidores eu fiquei sabendo que é o principal lema, né, inclusive, do Rotary. Temos aqui a campanha para a erradicação da poliomielite. O que nós podemos falar? É o nosso bebezinho. É o principal projeto que realmente o Rotary trabalha, né? É a erradicação da polio, através de doações que a gente recebe de instituições como, por exemplo, a instituição do Bill Gates e a Melinda. Eles fazem uma doação anual e tudo é voltado para a erradicação da poliomielite, né? Para as pessoas que acabam não relembrando o que é a poliomielite, porque graças, a muito trabalho e muita conscientização também da sociedade no Brasil, a gente não tem um caso há muitos anos, mas a poliomielite ela é a paralisia infantil. Sim. Ela é a paralisia infantil. De maneira mundial, somente existem 2 países ainda que estão, digamos que por um fio, realmente para a gente poder fazer a erradicação completa desse vírus. Recebemos, como eu disse, doações de diversas empresas, entidades, instituições e tudo volta para a vacinação, volta para a linha de frente das pessoas que estão atrás dessas crianças para serem vacinadas, ela volta para campanhas, ela volta até para a própria vacinação em si, né? A gente diz hoje que $3 ajuda em uma vacinação para uma criança, exatamente $3 o custo de uma vacina para uma criança, né? Então, aqui na nossa região, por conta da pandemia, e a gente sabe, por conta de muitos entendimentos que voltaram por conta da vacinação da própria Covid, né, da prevenção da Covid, a vacinação da poliomielite ela acabou reduzindo. Então, a gente chegou num ponto preocupante aqui na nossa região, e principalmente de modo nacional, né? E a gente tem reforçado cada vez mais a importância. E muitas pessoas dizem assim, mas isso não existe mais. Porque não se ouve mais falar disso, né? Não conhece alguém, muitas vezes, que teve isso. E que bom que não conhece alguém que teve isso, né? Mas o pessoal acaba deixando, dizendo, não existe, mas a vacinação lá é importante, né? E agora a gente também trabalha muito também com a questão da hepatite. A hepatite no modo de doença silenciosa, né? E também no modo de prevenção. Só que voltado para essa área, a parte da saúde em si, o Rotary trabalha também muito com a saúde materno-infantil, que é uma das nossas áreas de enfoque, principalmente as regiões mais pobres, que não têm acesso muitas vezes à higiene, então a questão da vacinação ela se torna impossível, a questão da saúde se torna impossível, o índice de natalidade é diferente ou até de morte também das crianças. Então sempre, primeiro, conscientização e o segundo, alcançando essas pessoas, né, que a gente consegue.
Mas apoiamento de gente. Agora sim, eu fico refletindo, né, enquanto você falava, da importância das ações assim de instituições associativistas, Os terceiros setores, né, sim. porque muitas vezes o Estado não tem condições de dar conta de tudo. Então, a importância do voluntariado, dessas organizações coletivas em prol do próximo, né, essas ajudas humanitárias e principalmente agora nessa questão que você falou das vacinas, né, dessas doenças, como é importante essas instituições como o Rotary estar à frente e ajudando diretamente sem os entraves da burocracia estatal. E a Santa Catarina agora nós firmamos, faz mais ou menos umas 2 semanas, agora no início de setembro, foi firmado uma nova parceria com o governo do estado de Santa Catarina, né, e todos os distritos que pertencem, nós temos 2 distritos aqui no nosso estado, e todos os milhares de rotarianos realmente firmaram um compromisso da ajuda direta nisso. Né, de estar alcançando essas pessoas, de identificar na comunidade qual é a região que está precisando, realmente da parte educacional também, de trazer a própria comunidade para esse lado, né, de tomar vacina, de que é qualidade de vida. A qualidade de vida, ela interfere também na questão, o pessoal, mas não tem uma coisa que a ver com... Tem a ver a questão da segurança também com a qualidade de vida. Porque se eu tenho uma qualidade de vida razoável, tu vai buscar um conforto maior, tu não vai buscar outras alternativas legais, digamos assim. Sim, e a sociedade ela não vai ter tanto atrito, não vai ter tanto litígio, logo vai ser consequência exatamente na própria segurança. Um outro projeto, a promoção da tolerância e diversidade. Diversidade, equidade e inclusão, o que a gente tem trabalhado muito nos últimos anos. Né? Às vezes o pessoal fala que a diversidade, é homem ou é mulher, é negro ou é branco, né? Não, a diversidade ela está em todos os níveis, seja a parte de inclusão, incluindo uma pessoa que tem alguma deficiência auditiva, alguma deficiência visual, deficiência física, realmente mobilidade, reais, né? Exatamente. E tentar também trazer essas pessoas para que elas também façam parte, não que elas somente sejam as pessoas ajudadas, mas que elas também façam parte do próprio voluntariado. Então a gente tem trabalhado muito com isso. Né? Porque se a gente não tem a diversidade, equidade e inclusão dentro dos próprios clubes e dentro da sociedade, a gente não volta e não atinge a primeira área de enfoque, que é a paz e resolução de conflitos. Então, a partir do momento que a gente atinge a liberdade de uma outra pessoa, que a gente atinge... Tem até um ditado, né? Que o teu direito, ele termina quando começa do outro. Claro. Então, isso também tem que ser aplicado dentro dos próprios clubes e a gente levar isso para a sociedade. Incluir. Realmente incluir as pessoas dentro das características delas, do jeito que elas são. Bom, perfeito. Estamos aqui nos minutos finais, Ingrid. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui, para as pessoas que nos assistiram, deixar uma palavra final, né? Quem deseja contribuir com o Rotary, como deve fazer, né? As perspectivas futuras. Então, deixa esse espaço aqui de 1 minuto e meio, né, para a gente concluir e fechar esse assunto. Fechar com chave de ouro. Exatamente. É muita coisa realmente para a gente falar de uma instituição centenária. Tão rica, né? Exatamente. O símbolo do Rotary é uma engrenagem. Então, a gente diz que essa engrenagem ela sempre tem que estar girando, ela sempre precisa alcançar as pessoas para que ela continue girando por mais 100, 200 anos. Então, às vezes, a pessoa contribuindo não é só um quesito financeiro. A pessoa pode contribuir realmente auxiliando nos projetos. Com o tempo. Com o tempo delas, tá? Fazendo parte de um projeto, fazendo a própria conscientização, divulgação dos projetos, que isso também já ajuda muito a gente. Divulgação das informações corretas, né? Principalmente voltado para a área da vacinação da poliomielite, principalmente. Então, não é só o dar de si antes de pensar em si da própria pessoa, mas também da própria comunidade em também estar participando disso, porque a própria comunidade é a beneficiada. É quem recebe, primeiramente. E se a comunidade, ela recebe e ela usufrui daquilo, faz parte daquilo, não tem, digamos assim, o que dar errado em uma sociedade. Desenvolve o sentimento de pertencimento, né, ao processo. O ser humano, ele é social por natureza. Sim. Então, às vezes, o que está faltando é a pessoa realmente se sentir incluída e fazer parte, e às vezes não sabe como buscar isso. Mas, através das instituições do terceiro setor, isso é o mais importante. Perfeito. Ingrid, muito obrigado pela sua participação, né, e parabéns pelo brilhante trabalho desenvolvido junto à instituição que é tão fundamental, né, no desenvolvimento da nossa sociedade e, né, principalmente nessas ações humanitárias que nós discutimos aqui.
Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. O Rotary e o Rotaract, principalmente o Rotaract é o meu clube aqui em Tubarão. Nós somos jovens de 18 até 30 anos, então sempre está de portas abertas. Sempre está de portas abertas, seja para ideias de projetos, seja para participar de uma reunião, realmente conhecer a instituição. Como eu brinquei lá no início, não é uma sociedade secreta, fechada às portas, não. A sociedade em si tem que estar participando e sempre vão ser muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez, Ingrid. Hoje eu conversei com a advogada Ingrid Carnim sobre a importância das ações do Rotary na promoção da paz e prevenção da violência. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhem pelas redes sociais, Instagram, Facebook, entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.